Olá, eu sou o Giovanni, sou um apaixonado pelo texto bíblico, sou pastor e estou aqui hoje para falar com você sobre os livros dos reis. Os dois livros, primeiro e segundo reis, formavam uma única unidade, mas na Septuaginta, na tradução grega da Bíblia hebraica, assim como Samuel, reis também foram divididos em dois livros. E os livros narram os reinados de Israel e Judá até o exílio. Só que enquanto os livros de Samuel perfazem 50 anos a história, os livros dos reis abrangem 400 anos essa história. São 4 séculos de história. O centro da narrativa é o Reino do Sul. As ocorrências do Reino do Norte são mencionadas de passagem, ainda que de suma importância histórica. Curiosamente, os livros mencionam obras que se perderam no tempo. Vamos ver algumas delas. 1 Reis 11:41 diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Salomão, incluindo todos os seus feitos e sua sabedoria, estão registrados no livro dos Atos de Salomão. Veja, temos a primeira citação de uma obra, o livro dos Atos de Salomão. Em 1 Reis 14:19 diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, as guerras e o modo como governou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Livro da história dos reis de Israel. Temos um outro livro aqui, também chamado de livro dos reis, mas agora dos reis de Israel, não de Judá. E 1 Reis 14:29 diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Veja, temos um livro da história dos reis de Israel e temos um livro da história dos reis de Judá, além do livro de Atos de Salomão. Então nós temos aí outras obras que circularam e que serviram de apoio para a composição dos livros dos reis. Embora chamado de livro dos reis, os personagens centrais destes livros são os profetas. 1 Reis 13:14 e também 16 falam de anúncios proféticos de juízos. Além destes, tanto 1 quanto 2 Reis trazem a história de dois profetas que você já ouviu falar deles com toda certeza, que são Elias e Eliseu. Mas por que relatar tanta ação profética em meio ao relato dos reis? Por que falar tanto de profeta? Ora, os historiadores deuteronomistas estão apontando para os leitores que Deus, que Javé, corrige os rumos e age com justiça, mesmo quando os reis estão distantes dos preceitos de Deus. Mesmo quando há infidelidade por parte do povo, Deus move a história e levanta homens e mulheres para corrigir e apontar a direção. Como podemos, então, esboçar os livros dos reis? 1 Reis 1 e 2, nós temos o fim da história da sucessão ao trono, a morte de Davi e Salomão assume o governo. De 1 Reis 3 a 11, nós temos o reinado de Salomão. De 1 Reis 12 a 2 Reis 17, nós temos a história dos reinos de Judá e Israel. E de 2 Reis 18 a 25, a história de Judá após o fim de Israel até o exílio. Mas como eu disse há pouco, nós temos dois personagens neste livro que são centrais: Elias e Eliseu. Portanto, eu não posso olhar para o livro dos reis apenas da perspectiva dos reis. Então eu apresento a vocês duas propostas de esboços do livro dos reis, um sobre a história de Elias e outro sobre a história de Eliseu. Então a história de Elias poderia ser dividida assim. De 1 Reis 17, 1 a 6, nós temos Elias predizendo a Acabe uma seca e ele se refugia junto à torrente de Querite. Do versículo 7 a 24, do mesmo capítulo, temos o episódio de Elias com a viúva de Sarepta. Em 1 Reis 18, de 1 a 19, Elias e Acabe.
de 20 a 46, a sentença de Deus no Monte Carmelo. 1 Reis 19, de 1 a 18, a manifestação de Deus no Horebe. Do 19 ao 21, a vocação de Eliseu. 1 Reis 21, de 1 a 29, a vinha de Nabote. E por fim, 2 Reis 1, Acasias manda mensageiros a Baal-Zebude de Ecrom. Elias prediz, por isso, a sua morte. Já a jornada do profeta Eliseu pode ser assim esboçada. Em 2 Reis 2, Elias é elevado ao céu e Eliseu é feito seu sucessor. A separação das águas, dessalinização das fontes, difícil palavrinha, hein? Morte dos rapazes que zombam de Eliseu. Em 2 Reis 3, Eliseu auxilia Jeroboão, rei de Israel, na guerra contra os moabitas. 2 Reis 4, milagres de Eliseu, o azeite da viúva, a promessa e ressurreição do filho da mulher de Sunem, a desintoxicação do cozido, enfim. Temos aí as narrativas de milagres de Eliseu. Em 2 Reis 5, um outro grande milagre, Naamã, o sírio, é curado da lepra. 2 Reis 6, nós temos os milagres na guerra contra os arameus. 2 Reis 7, o prenúncio da salvação de Samaria. 2 Reis 8, de 1 a 6, Eliseu recupera o campo da mulher de Sunem. E de 7 a 15, Eliseu anuncia na Síria a substituição do rei. Dos versículos 16 a 29, nós temos ali os reis judaítas, Joroão e Acasias, lidando com Eliseu. Em 2 Reis 9, a revolta de Jeú, por iniciativa de Eliseu. E em 2 Reis 13, a morte de Eliseu e os seus ossos operam ali um milagre. Uma recomendação que eu deixo para você é você ler o livro dos reis com um manual de história de Israel ao lado. Principalmente com um panorama do período abrangido pelos livros e uma lista de reis para você não se perder nos relatos. Nós encerramos aqui a nossa jornada pela história deuteronomista e no nosso próximo encontro nós entraremos na literatura cronista falando no ponto de partida dos livros das crônicas. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e nós continuamos juntos aprendendo com Jesus a beleza de viver. Eu sei que o vídeo já acabou, mas eu quero pedir para você não saia agora. Se inscreva aqui no meu canal, compartilhe este vídeo, envie para seus amigos, para os irmãos da igreja, para os irmãos do seu grupo de oração. Faça com que este vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas possam se apaixonar cada vez mais pelo texto bíblico. Participe do grupo do Telegram, participe colaborando comigo na minha jornada também pelo PicPay ou uma oferta voluntária pelo Pix. Fique à vontade, eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!